Capítulos 41 a 45 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 41. E aconteceu que, a cabo de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas de vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias de vista e magras de carne, e paravam-se junto às outras vacas à praia do rio. E as vacas feias de vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas de vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que de um colmo subiam 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grossas e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores de Egito e todos seus sábios. E Faraó contou-lhes seu sonho, mas ninguém havia que os declarasse a Faraó. Então falou o maioral dos copeiros a Faraó, dizendo: De meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra seus servos, e pondo-me em guarda na casa do capitão dos da guarda, a mim e ao maioral dos padeiros, então sonhamos um sonho uma mesma noite, eu e ele, cada um conforme a declaração de seu sonho, sonhamos. E ali estava conosco um mancebo hebreu, servo do capitão dos da guarda, e contamos-lhes, e declarou-nos nossos sonhos, a cada um os declarou conforme a seu sonho. E como ele nos declarou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar a meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair correndo da cova, e tosquiaram-no, e mudaram seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o declare. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o declares. E respondeu José a Faraó, dizendo: Sem mim é isso. Deus anunciará a paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava em pé à praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, gordas de carne e formosas de vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, magras e muito feias de vista, e fracas de carne. Não tenho visto outras semelhantes em fealdade em toda a terra de Egito. E as vacas fracas e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois tenho visto em meu sonho, e eis que de um colmo subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu tenho dito aos adivinhadores, mas ninguém houve que mo declarasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um mesmo. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um mesmo. E as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome.
Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que 7 anos que vêm será grande fartura em toda a terra de Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra de Egito, e a fome consumirá a terra. E a abundância na terra não será conhecida, a causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi segundado 2 vezes a Faraó, é porquanto esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa para fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra de Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra de Egito nos 7 anos da fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos da fome que haverá na terra de Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa nos olhos de Faraó e nos olhos de todos seus servos. Assim que disse Faraó a seus servos: Acharíamos com um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente neste trono eu serei maior que tu. Mas disse Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra de Egito. E tirou Faraó seu anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante de sua face: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra de Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra de Egito. E chamou Faraó o nome de José Zaphná-Paaneá, e deu-lhe por mulher a Asnate, filha de Potiferã, maioral de On. E José saiu pela terra de Egito. E José era de idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei de Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra de Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra de Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo o mantimento do campo de cada cidade que estava ao redor dela, no meio dela. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou-se de contar, porquanto não havia número. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe pariu Asnate, filha de Potiferá, maioral de On. E chamou José o nome do primogênito Manassé, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra de Egito. E começaram a vir os 7 anos da fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra de Egito havia pão. E tendo toda a terra de Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome cresceu na terra de Egito. E todas as terras vinham a Egito para comprar de José, porquanto a fome havia crescido em todas as terras. Capítulo 42.
Vendo, pois, Jacó que havia trigo em Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há trigo em Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo do Egito. Porém a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe porventura não suceda algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel a comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o regente daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se a ele com a face na terra. E vendo José seus irmãos, conheceu-os. Mas ele se mostrou estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: Donde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, a comprar mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós outros sois espias, e sois vindos para olhar o descoberto da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos são vindos a comprar mantimento. Todos nós outros somos filhos de um varão, homens de verdade, somos. Nunca teus servos foram espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para olhar o descoberto da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, éramos 12 irmãos, filhos de um varão na terra de Canaã. E eis aqui, o menor está com nosso pai hoje, mas o não está mais. Então lhes disse José: Isso é que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, se sairdes daqui, senão quando vosso irmão menor vier aqui. Enviai um de vós outros, que tome a vosso irmão. Mas vós outros ficais presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. Senão, pela vida de Faraó, vós sois espias. E os pôs juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia lhes disse José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de verdade, um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E vós outros ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me a vosso irmão menor, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles fizeram assim. Então disseram um ao outro: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, porém nós não ouvíamos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não eu o dizia a vós, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes. E vedes aqui, seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles, e chorou. Depois tornou a eles, e falou-lhes, e tomou a Simeão deles, e o amarrou perante seus olhos. E mandou José que enchessem seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram seu trigo sobre seus asnos, e partiram-se dali. E abrindo um deles seu saco para dar pasto a seu asno na venda, viu seu dinheiro, porque eis que estava na boca de seu saco. E disse a seus irmãos: Meu dinheiro é tornado, e ele também aqui em meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e espantaram-se, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram a Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes sucedera, dizendo: Aquele varão, o senhor da terra, falou com nós asperamente, e tratou a nós como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homens de verdade, nunca fomos espias. Éramos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais aparece, e o menor está hoje com nosso pai,
na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós outros sois homens de verdade. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti-vos. E trazei-me vosso irmão menor. Assim saberei que não sois espias, senão homens de verdade. Então vos darei a vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, vazando eles seus sacos, eis que cada um tinha o amarrado de seu dinheiro em seu saco. E viram os amarrados de seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José não aparece, e Simeão não aparece. Agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas são contra mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata 2 de meus filhos, se eu não tornar a trazê-lo a ti. Dá-o em minha mão, porque tornarei a trazê-lo a ti. Porém ele disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucedesse algum desastre no caminho que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43. E a fome era grave na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram de Egito, disse-lhes seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis minha face, se vosso irmão não é convosco. Se enviares conosco a nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis minha face, se vosso irmão não é convosco. E disse Israel: por que me fizestes tal mal, notificando aquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: perguntou aquele varão por nós outros e por nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E notificamos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que dissesse: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o mancebo comigo, e levantaremos-nos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, de minha mão o requererás. Se eu não o trouxer a ti e o puser perante tua face, pecante serei contra ti todos os dias. Se nos não houvéramos detido, certamente já tornáramos 2 vezes. Então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai àquele varão um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, pinhões e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca de vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, porventura foi erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e tornai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso de vós misericórdia perante a face daquele varão, para que deixe ir convosco vosso outro irmão, e a Benjamim. E eu, como privado de filhos, sou privado. E os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e Benjamim, e levantaram-se, e desceram a Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José com eles a Benjamim, disse ao que estava sobre sua casa: leva estes varões à casa, e degola animais, e aparelha, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes foi tornado em nossos sacos, fomos levados aqui.
para se revolver sobre nós e sobrevir-nos, para que tome a nós por servos e a nossos asnos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. Aconteceu, pois, que chegando-nos à venda e abrindo nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca de seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Paz seja a vós outros, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro em vossos sacos. Vosso dinheiro veio a mim. E levou a Simeão a eles fora. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto a seus asnos. E fizeram prestes o presente, até que José vinha ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe em casa o presente que estava em sua mão, e inclinaram-se a ele à terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o velho de quem dissestes, está bem? Vive ainda? E eles disseram: Bem está teu servo, nosso pai, ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão menor de quem me dissestes? Depois ele disse: Deus te faça misericórdia, meu filho. E José apressou, porque suas entranhas moveram-se para com seu irmão, e buscou lugar para chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o seu rosto, e saiu, e forçou-se, e disse: Ponde pão. E puseram-lhe à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante de sua face, o primogênito segundo sua primogenitura, e o menor segundo sua minoria, do que os varões maravilhavam-se entre si. E apresentou-lhes das iguarias que estavam diante dele, mas o quinhão de Benjamim era 5 vezes maior que os quinhões deles todos, e beberam, bebendo com ele até fartura. Capítulo 44. E mandou ao que estava sobre sua casa, dizendo: Enche os sacos destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca de seu saco. E minha copa, a copa de prata, porás na boca do saco do menor, com o dinheiro de seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles e seus asnos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda alongado, disse José ao que estava sobre sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, dirás-lhes: Por que pagastes mal por bem? Não é esta de que bebe meu senhor? Em que ele, adivinhando, adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que meu senhor fala tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas de nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele em quem de teus servos for achada, morra, e ainda nós seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme a vossas palavras. Aquele em quem se achar seja meu escravo, porém vós outros sereis sem culpa. E eles apressaram, e cada um fez descender seu saco na terra, e cada um abriu seu saco. E buscou, começando do maior e acabando no menor. E achou-se a copa no saco de Benjamim.
Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um seu asno, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele mesmo ainda estava ali, e prostraram-se diante de sua face na terra. E disse-lhe José: Que obra é esta que fizestes? Não sabeis vós outros que tal homem como eu, adivinhando, sabe adivinhar? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a injustiça de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, assim nós como aquele em cuja mão foi achada a copa. Mas ele disse: Nunca eu tal faça. O varão em cuja mão a copa foi achada, aquele será meu servo. Porém vós outros, subi em paz a vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa ora teu servo falar uma palavra ante os ouvidos de meu senhor, e não se encenda tua ira contra teu servo, pois tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um pai velho e um mancebo de sua velhice, o menor, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e eu porei meu olho nele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele mancebo não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão menor não descender convosco, nunca mais vereis minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, e nosso pai dissesse: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós outros dissemos: Não poderemos descender. Se nosso irmão menor for conosco, descenderemos, pois não poderemos ver a face daquele varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós outros sabeis que minha mulher me pariu dous, e o um saiu de mim. E eu disse: Certamente despedaçando foi despedaçado, e eu não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este de minha face, e lhe acontecesse algum desastre, farias descer minhas cãs com dor à cova. Agora, pois, vindo eu a teu servo, meu pai, e o mancebo não for conosco, pois sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o mancebo ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à cova. Porque teu servo se deu por fiador por este mancebo para com meu pai, dizendo: Se não te torná-lo, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo por este mancebo, por escravo de meu senhor. Porém o mancebo suba com seus irmãos. Porque como eu subirei a meu pai, se o mancebo não for comigo? Para que não veja o mal que sobrevirá a meu pai. Capítulo 45. Então José se não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair de mim a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe não puderam responder, porque estavam atônitos diante de sua face. E disse José a seus irmãos: Ora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos indigneis em vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face. Porque já 2 anos houve de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face,
para que ficasseis por resto na terra, e para guardar-vos em vida por uma grande livração. Assim que vós não me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e por regente em toda a terra de Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra de Egito. Descende a mim, e não te detenhas. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e tuas ovelhas, e tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda serão 5 anos de fome, para que não empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos o veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que vos fala a minha boca. E denunciai a meu pai toda a minha glória em Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descender a meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também a seu pescoço. E beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Como esta fama foi ouvida na casa de Faraó, que se disse: os irmãos de José são vindos, pareceu-o bem em olhos de Faraó e em olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai vossas bestas, e parti-vos, tornai à terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra de Egito, e comereis a gordura da terra. Tu, pois, manda, fazei isto: tomai-vos da terra de Egito carros para vossos meninos e para vosso pai, e vinde. E vosso olho não poupe as vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra de Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme ao mandado de Faraó. Também deu-lhes mantimento para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudanças de vestidos. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudanças de vestidos. E a seu pai enviou semelhantemente 10 asnos carregados do melhor de Egito, e 10 asnas carregadas de trigo, e pão, e comida por seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos,